Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 32. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Na cena seguinte, passamos para a situação em outra parte do aeroporto, onde goblins estavam massacrando pessoas inocentes na área. Logo, Surro chegou ali e rapidamente matou os goblins usando sua velocidade. Em sua mente, ele dizia que seria impossível a Associação de Caçadores permitir que ocorresse uma quebra de masmorra em um portão onde poderia causar tantas vítimas. Então, ele também se perguntava o que havia acontecido ali. Ele disse que precisava tirar as pessoas daquele lugar. Enquanto lutava, o apóstolo o observava fixamente. Ele pensava que, como não havia nenhuma fé da névoa no corpo de Surro, percebia que ele não havia tomado nenhum Stardust. Também notou que o poder mágico dele era tão forte quanto ou até ligeiramente mais forte do que o de Min Sung. Surro usou sua extração de sombras nos goblins que havia matado e ordenou que eles ajudassem aqueles que não conseguiam evacuar a área. Os olhos do apóstolo se arregalaram de choque ao testemunhar isso. Ele ficou perplexo ao ver a autoridade que usava a escuridão e não conseguia acreditar que havia um humano capaz de usar esse poder. Pensou que se esse humano tivesse ligação com a escuridão, faria mais sentido o motivo dele atacar a Guilda da Hiena e a fábrica de Stardust para atrapalhar seus planos. Quando Surro se virou para olhá-lo, o apóstolo desviou imediatamente o olhar e pensou que precisava esconder sua presença por enquanto. Enquanto refletia que não deveriam deixar Surro perceber sua existência neste mundo, um caminhão de combustível começou a voar em direção aonde eles estavam. Quando bateu no prédio, causou uma explosão massiva. No entanto, como Surro achava que ele era apenas uma criança inocente, salvou o apóstolo e não conseguia acreditar que um caminhão teria simplesmente voado até ali. Ele protegeu o apóstolo com o próprio corpo para evitar que fosse atingido e perguntou se ele estava bem. Os olhos de Surro se tornaram sérios ao ver o que estava diante dele. O monstro touro, que o apóstolo havia fortalecido com um cristal amarelo, se aproximava. Ele também tinha sido o responsável por lançar o caminhão. A besta rugiu alto imediatamente, mas não parecia nada para Surro, que apenas puxou o capuz de seu moletom. Surro notou o símbolo nos olhos do monstro touro e se perguntou se aquele era o chefe dos monstros que apareceram. Beirut lhe disse que conseguia sentir energia vindo daquela criatura. Então, ele pensou que, se fosse o caso, talvez aquela quebra de masmorra estivesse relacionada a ela. Logo depois, Beirut também sentiu uma aura estranha vinda de trás, onde estava o apóstolo, e se perguntou se era apenas imaginação. O monstro touro se preparou para desferir um soco contra Surro, que também se preparava para investir, pensando que colocaria todos os pontos de status adquiridos ao alcançar o nível 35 em sua força, elevando-a para 77. Seus punhos se chocaram, causando uma poderosa onda de impacto ao redor. Observando, o apóstolo ficou intrigado porque Surro havia o salvado e também pensava que ele provavelmente acreditava ser apenas um garoto humano. Acrescentou que, mesmo usando a autoridade da escuridão, ele ainda era extremamente fraco comparado à própria escuridão. Contudo, disse que seu potencial ainda não podia ser medido. Pensou que tinha sorte de tê-lo encontrado ali, pois poderia matá-lo imediatamente antes que se tornasse mais forte. De repente, um homem apareceu no local e comentou que havia se atrasado. Controlando o fogo ao redor, disse que deveriam terminar aquilo rapidamente. As chamas começaram a voar e cercaram os pequenos monstros restantes na área, surpreendendo o apóstolo e chamando sua atenção. Até mesmo Surro ficou intrigado com o movimento do fogo. Depois que o homem cercou os monstros com chamas, fechou a mão, fazendo-as disparar rapidamente contra os corpos inimigos. Surro ficou completamente chocado ao ver bolas de fogo surgirem repentinamente e atacarem os monstros. Custava acreditar que tantos haviam morrido em tão pouco tempo. Quando reconheceu o caçador que controlava o fogo, não demorou para se perguntar se aquele era o caçador Chojang, um caçador de rank S, que havia chegado. Chojang sorriu ao ver que o imenso monstro touro havia resistido ao ataque e comentou que seu corpo era muito resistente. Por isso, decidiu usar um golpe mais forte. Após juntar as mãos, recuou lentamente à direita. Usando sua chama, criou um arco e flecha e mirou na criatura. O monstro tentou avançar rapidamente,
mas antes que se aproximasse, ele disparou uma flecha flamejante que atingiu em cheio sua boca e o lançou para longe do prédio, em direção ao lago próximo. Depois, Chojong controlou as chamas dispersas e as absorveu rapidamente, dizendo que a situação estava resolvida. As pessoas ficaram maravilhadas e disseram que era esperado daquele que chamavam de arma humana. Enquanto acenava e agradecia, olhou para o lado porque pensou ter visto uma criança. Na verdade, Surro havia se escondido atrás de uma parede quebrada. Chojong se perguntou por que ele simplesmente iria embora, após lutar até sua chegada sem aceitar nenhum crédito. Surro, em sua mente, comentou que era uma sorte ele ter aparecido. Também disse que não podia permitir que sua identidade fosse revelada, então precisava sair dali por enquanto. Observou ainda que o Atarum sempre agia em segredo e ninguém sabia, por isso não podia acreditar que haviam atacado civis em um lugar cheio de pessoas. Então se perguntou o que estariam planejando. O tempo passou, e à noite, vemos o apóstolo observando a cidade de seu quarto. Um pequeno portão começou a aparecer atrás dele e foi se iluminando gradualmente. Quando se virou, chamou o outro de terceiro fragmento e disse que ele já estava ali. O terceiro fragmento o chamou de segundo fragmento e disse que fazia bastante tempo desde a última vez que haviam se encontrado. Depois disso, o apóstolo disse que, antes de entregar aquele corpo a ele, daria primeiro um breve informe. Explicou ao terceiro fragmento que entre os humanos, os organismos vivos deste mundo, existiam seres que possuíam poder mágico chamados caçadores. Além disso, disse que, entre os caçadores, havia aqueles conhecidos como de Rank S, que possuíam imensas quantidades de poder mágico, e era preciso ter cautela com eles. Também disse que havia uma variável neste mundo e que precisavam eliminá-la. O terceiro fragmento o interrompeu e disse que apenas olharia as memórias daquele corpo depois de adquiri-lo. Quanto aos outros detalhes, afirmou que já havia cumprido seus deveres e seria absorvido por ele conforme o planejado. Os olhos do segundo fragmento ficaram sérios nesse momento. Então, o terceiro fragmento perguntou se havia algum problema, ao que ele respondeu que não, que deixaria o resto em suas mãos. Depois, perguntou a si mesmo se o que estava sentindo era tristeza por desaparecer deste mundo, já que uma nova personalidade assumiria o corpo. Contudo, disse que não havia escolha, pois afinal, cumprir a vontade de seu Deus era a prioridade máxima neste mundo. Ele começou a aceitar o terceiro fragmento em seu corpo, fazendo-o brilhar com uma luz vermelha. Enquanto isso, pensava que tudo aquilo era para o grande Criador. Ele abraçou o terceiro fragmento, e depois que este entrou em seu corpo, emitiram um brilho ofuscante que envolveu todo o quarto. Depois, a luz foi diminuindo gradualmente e seu corpo pareceu maior, como se tivesse crescido e envelhecido, emitindo uma aura vermelha e amarela. Quando o terceiro fragmento viu em sua memória o que o segundo chamava de variável, comentou que não esperava que houvesse ali um ser capaz de usar a mesma autoridade da escuridão. Ele também disse que a decisão final do segundo fragmento estava errada, pois seria um desperdício eliminá-lo. Em seguida, foi mostrada a aparência mais madura do apóstolo, que acrescentou que se conseguissem transformar aquela variável em seu seguidor, também poderiam controlar até mesmo os mortos.